Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Filipenses capítulo 4, eu lerei a partir do verso 2. Diz o seguinte: a boa palavra do Senhor. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, o que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram de mim. E o Deus de paz estará com vocês. Feche seus olhos. Senhor, fala aos nossos corações nessa manhã. Que seja somente o Senhor a falar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos vivendo um ano onde nós temos falado sobre vida abundante. Começamos o ano, ou melhor, rompemos o ano falando sobre vida abundante. E é interessante que é preciso pensar sobre áreas da nossa vida. É preciso pensar sobre pontos que precisam ser tocados e sobre posições que eu e você precisamos tomar para que nós possamos realmente viver essa vida abundante. Quando eu penso no ser humano, o ser humano, ele é um ser basicamente relacional. Nós vivemos relacionamentos todos os dias, todos os momentos, em todas as esferas das nossas vidas. É claro que existem níveis de relacionamentos. Talvez com algum irmão você tenha um pouco mais de intimidade, talvez com outro seja um relacionamento mais básico, mas relacionamento é a base para o ser humano. Tanto que o próprio Senhor, lá em Gênesis 2:18, ele diz o seguinte: olha, então Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Deus falou assim, olha, esse homem aí sozinho não vai longe não, tem que relacionar. Nós temos que investir em relacionamentos. Nós temos e devemos buscar uma melhora de qualidade dos nossos relacionamentos. Tudo na nossa vida é baseado em relacionamentos. Tudo. Só que é interessante que hoje parece que eu tenho a impressão que algumas pessoas estão preferindo deixar de lado os relacionamentos reais, aquele que você olha no olho da pessoa, aquele que você sente, aquele que você percebe o semblante, aquilo que você conversa, e estão partindo para os relacionamentos virtuais. Porque os relacionamentos virtuais, em uma série de pontos, são mais cômodos. Sabe por quê? É cômodo. Você não gostou, você ignora, você exclui, deixa de seguir. Já viu isso? E agora tem uma que eu não sou muito dessa área. Agora tem o soneca, né? Você bota a pessoa para dormir. É uma maneira de você não lidar com o problema. Você não quer ficar mal. Não, fulano não vai saber que eu excluí, não vai saber que eu deixei de seguir ele. Então eu boto lá a pessoa dormindo. Porque a tendência de nós, seres humanos, é não querer tocar em pontos que precisam ser tocados, é não querer conversar. E é nesse ponto que a virtualidade, como algo que vem com a modernidade, ela às vezes se mostra negativa. E aí nós, então, começamos a desenvolver muitos e muitos, entre aspas, relacionamentos que não têm consistência. Reportagem da revista Veja, que eu não sei quais os critérios, eu nem vou defender essa reportagem, mas o entrevistado dizia que uma pessoa consegue ter, em média, 150 relacionamentos reais, 150 amizades. O que vem depois disso são
pessoas, são conhecidos. 150 pessoas que quando eu olho para alguém, eu olho para o pastor Meise, eu lembro, não, pastor Meise, casado com a Ana, pai da Mariana e da Juliana, ou seja, você traz na sua mente todo o histórico da pessoa, você traz uma situação que envolve uma certa amizade. Eu não sei se esse número é real, mas de fato, nós temos muito mais amigos virtuais, entre aspas, que não conhecem, que a gente às vezes nem sabe quem é. Às vezes você está lá no Facebook, aí tem uma pessoa que apareceu lá e você, quem é essa pessoa mesmo aí? Aí tu vai lá, não é verdade? Você nem lembra quem é. Aí você vê, é da igreja, porque está aqui, tem o pastor João, o pastor Meise, deve ser, é da igreja, né? Aí você, mas não, onde é? Aí você vai linkando, lembrei. Gente, isso não mostra uma realidade do que Deus espera de nós quanto aos nossos relacionamentos. Nós precisamos voltar a cultivar relacionamentos reais, relacionamentos que são harmoniosos. Nossos relacionamentos precisam ter qualidade, porque quando não tem qualidade, tem briga, tem tititi, tem disse-me-disse, tem discórdia, tem separação. Mas investir então nos relacionamentos reais não é algo fácil, porque demanda tempo, demanda ouvido, você saber ouvir, ter paciência, demanda um investimento seu. Não é só você dar um clique lá e agora eu sou amigo do fulano. Interessante que, sobretudo nós, igreja, corpo de Cristo, nós devemos ter bons relacionamentos. Efésios capítulo 4, verso 16 diz, do qual todo o corpo bem ajustado e unido pelo auxílio de juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Queridos, nós precisamos ser um corpo bem ajustado, e isso passa pela qualidade dos relacionamentos que nós temos. Então, nessa manhã, onde nós temos seguido o tema Vida Abundante, eu quero tratar sobre vida abundante em Cristo nos relacionamentos, porque eu creio que nós podemos melhorar, nós podemos crescer em relacionamento, nós podemos tratar melhor, viver melhor e, consequentemente, eu também vou, se eu trato melhor, eu sou melhor tratado, não é verdade? Mas às vezes isso é tão difícil. Eu sei que isso é algo meio complicado, mas Deus há de nos dar graça, amém? Interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele escreve uma carta que é um pouco mais pessoal. Não é uma carta tão teológica, tão profunda, ainda que tenha alguns textos, sim, com grande profundidade, nós reconhecemos isso, mas é uma carta muito mais pessoal, porque ele está escrevendo para uma igreja onde ele se demonstra mais amigo. Então ele não está apenas orientando, ele faz isso sim, mas ele faz isso em forma de conselhos, ele faz isso em tom de amizade, ele faz isso em tom de alegria. Então Paulo, escrevendo como um amigo, ele aconselha aquela igreja. E é interessante que no verso 2 que nós lemos diz o seguinte: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Queridos, naquela igreja tinha duas irmãzinhas que não estavam tendo um bom relacionamento. E é interessante que numa outra versão, a versão da Mensagem diz que resolvam as suas diferenças e façam as pazes. Você acredita que dentro daquela igreja tinha gente brigando? Que absurdo, né? Isso é só lá na igreja dos Filipenses mesmo. Mas interessante que Paulo vai tratar sobre um problema que parece ser pontual, mas que muitas vezes ele é recorrente em nossas vidas. E Paulo então está aconselhando sobre aquelas irmãs, e o verso 3 ele segue dizendo que elas eram irmãs que tinham nome no livro da vida. Ele está falando, olha, é gente crente que precisa tratar o seu relacionamento. E aí então ele vai aconselhar. E nessa manhã então, o tema da palavra de hoje é vida abundante em Cristo nos relacionamentos. Paulo nos dá conselhos. O primeiro conselho que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã é o seguinte, pode passar o primeiro slide. O primeiro conselho é: alegre-se no Senhor. Verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Queridos,
Nossa alegria precisa estar baseada única e exclusivamente no Senhor. Somente no Senhor. Lá pelos idos de 1994, isso entrega um pouco a nossa idade, né? Quando eu morava numa cidade bem pequenininha do interior de Minas Gerais, chamada Belo Horizonte, não é verdade? Porque nós temos aprendido com o pastor João que a capital mineira é Manhumirim. Então eu naquela época morava numa cidade muito pequena do interior chamada Belo Horizonte. Eu me lembro que uma pessoa veio um palestrante de fora para o local que eu trabalhava e reuniu assim um auditório maior do que esse. Eu acredito que tinha no mínimo umas 300, 400 pessoas, e ele fez uma palestra muito motivadora para todos nós. E o título da palestra eu não me esqueci, que era "Você merece ser feliz". Gente, isso é muito sugestivo. É muito bom chegar aqui e dizer, você merece ser feliz. Gente, tá bom, é legal, isso é legal, é correto. E ele falava então sobre busca da felicidade, sobre ter objetivos de vida, sobre realizações pessoais. Queridos, isso é legal, mas essa afirmação é incompleta, porque eu e você só vamos ser verdadeiramente e completamente felizes se tivermos a nossa alegria no Senhor. Se Cristo Jesus for a fonte da nossa alegria. Senão vai ser a gente vai começar a fazer planos, e aí eu consegui, ótimo, legal, consegui, não consegui, depressão, tristeza, derrota. Nós precisamos nos alegrar unicamente no Senhor, porque alegrar-se no Senhor é saber que nós temos certeza da salvação em Cristo. Abacuque capítulo 3, verso 17 e 18 diz: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Querido, alegrar-se no Senhor é ter certeza de que você está salvo. Ainda que as situações sejam difíceis, ruins, contrárias, nada pode tirar, nada vai poder mudar essa certeza. Alegrar-se no Senhor é viver bem em qualquer situação. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer também no capítulo 4, no verso 12, ele vai dizer: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Queridos, a nossa alegria, ela tem que ser firmada no Senhor, ela não pode ser firmada na minha situação. Se hoje eu estou bem, hoje eu estou bem, hoje eu vou para a igreja. Hoje eu estou malzinho, já não vou nem para a igreja. Se você está mal, meu irmão, você tem que vir, não é verdade? Vai ficar fazendo o quê em casa, naquele calor? Eu não sei a sua casa, mas onde eu moro está quente para dedéu, está muito quente. Olha que bênção, você está aqui. Eu sei que você não veio por conta do ar-condicionado, mas se ainda assim, se você tivesse vindo, eu tenho certeza que o Senhor vai falar e fala ao seu coração. Alegrar-se no Senhor é ter certeza de ser fortalecido. Neemias capítulo 8, verso 10, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E sabe como é que isso se dá? Não sei, mas é desse jeito, não se explica. É o Senhor que faz isso, é o Senhor que te fortalece. Não vai ser o que eu falei aqui, não vai ser a música do Fá, não vai ser, é o Senhor que te fortalece, é a alegria no Senhor, depositar a alegria no Senhor. E ter a alegria no Senhor, ou alegrar-se no Senhor, facilita os nossos relacionamentos. Sabe por quê? Porque Provérbios vai dizer no capítulo 15, verso 13, que a alegria do coração transparece no rosto ou na face. Já viu gente carrancuda? É difícil você chegar para conversar. Às vezes você vai num determinado órgão qualquer da vida, e aí tem aquela pessoa lá que está com cara de pouquíssimos amigos, fechado, né, pastor Delaney? Pastor Delaney fez, olha lá, tá vendo? Pastor Delaney, sei que ele se esforçou, porque o pastor Delaney não é assim. Mas aí tem aquela pessoa lá fechada, tal.
já gera um bloqueio. Como é que você vai desenvolver um relacionamento? E como é que você vai permitir que pessoas se aproximem de você e se relacionem com você se você tiver com a cara amarrada? Na minha época a gente falava que cara feia para mim é fome, né? Não é verdade? Mas não pode ser. Então os nossos relacionamentos, eles devem ser pautados na alegria que vem do Senhor, e não em coisas, e não em situações, e não em pessoas, porque às vezes a gente entra num relacionamento jogando a responsabilidade da alegria só na pessoa. Gente, é batata, decepção, porque um dia a pessoa vai decepcionar você. Não é verdade? Você já teve decepção? Só eu que devo ter tido decepções das mais adversas com seres humanos. Não é verdade? Teve uma irmã, é bom que aqui a gente fica assim olhando, né? Teve uma irmã que fez assim, ó. Então, a gente olha. Mas a nossa alegria não pode ser pautada apenas em coisas, situações ou pessoas. A nossa alegria deve estar no Senhor. Primeiro passo, primeiro conselho que o apóstolo nos dá, então, para termos relacionamentos saudáveis, harmoniosos, é alegrar-se no Senhor. Segundo conselho do apóstolo, seja amável. Seja amável. Verso 5 que nós lemos. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Queridos, amabilidade se refere à ação de demonstrar o amor, demonstrar aquilo que nós temos. E amor, apenas a título de observação, não é um sentimento. A gente tem uma ideia assim um pouco distorcida de amor enquanto sentimento. Mateus 22, capítulo do verso 36 em diante, ele vai dizer o seguinte: os discípulos perguntaram para Cristo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor. Qual é o maior mandamento? Ame o Senhor. E aí ele continua: o seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele: ame ao seu próximo. Olha que complicação. Agora o negócio desandou. Davi, então eu tenho que amar o meu próximo? Tem. E amar o próximo não é só amar gente bonita, não é só amar gente cheirosa, não é só amar gente legal, é amar aquela pessoa que é mais chatinha, aquela pessoa que às vezes não nos agrada, é amar aqueles que às vezes estão nos perturbando. Então, se amor é mandamento, eu preciso demonstrar amor em todos os nossos relacionamentos. Em todos os meus relacionamentos eu preciso demonstrar amor. E aí vai aqui uma observação: às vezes a gente demonstra mais amor com um de fora do que com os de dentro, não é verdade? Na rua a gente é tudo amoroso, tudo bonitão. Oh, meu querido, oh, minha querida, oh, não tem problema não. Chega em casa, vai falar com o pai e com a mãe, vai demonstrar amor com o pai e com a mãe. É uma complicação, né? Vai demonstrar amor com os familiares, vai demonstrar amor com aqueles que convivem no seu dia a dia. Queridos, nós precisamos demonstrar amor em todos os nossos relacionamentos, não é só com os de fora não, dentro também, aos pais, aos familiares, às pessoas chatas. Amém? Você consegue pensar numa pessoa chata agora? Guarda para você. Deixa aí. Tomara que não seja eu essa pessoa chata, mas se for eu, demonstre amor pela minha vida. Interessante que Romanos capítulo 13, verso 8 diz: não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Queridos, a única coisa que eu posso ficar devendo a alguém na vida é amor. Pastor Meise, não sei se eu devo alguma coisa no Senhor, mas eu espero que não. Devo amor. Eu devo amor. Adriana, eu devo amor. Eu tenho que dever amor. Eu tenho que saber mostrar esse amor. O texto que nós lemos fala: seja essa amabilidade, essa demonstração de amor conhecida por todos. Não apenas a um grupo exclusivo. Não, eu só demonstro amor para minha panelinha. Ali
Não, é com todo mundo mesmo. 1 João capítulo 4, verso 7 e 8 diz: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Porque Deus é. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é. Deus em essência é amor. A essência de Deus é amor. Então, quando eu demonstro amor pelas outras pessoas, seja elas quais forem, eu estou mostrando a elas a essência de Deus. Aquilo que é mais intrínseco a Deus. Devemos ser pessoas amáveis uns com os outros, demonstrar esse amor. E aí eu me lembrei daquela canção Essência de Deus, do João Alexandre, baseada em 1 Coríntios, né? Capítulo 13, e se você não conhece a música, procura na voz do Fael. Tem uma versão do Fael que o Fael gravou há pouco tempo, com a Paola Carla, é um dueto, tá lindo, Essência de Deus. E aí a música diz, o mundo há de passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir, porém, como aquele que foi, que hoje é e para sempre há de ser, o amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso, sem rancor, fiel, consciente, humilde, sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta, tudo crê, tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ao favor. Mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Queridos, o amor que nós devemos demonstrar, ele tem que ser justo, humilde, sofredor, verdadeiro, que suporta tudo, puro, que não busca interesse. Esse é o amor que nós devemos demonstrar. Isso deve ser princípio para a nossa amabilidade. Demonstrar esse amor de Deus aos que não o conhecem e também aos que o conhecem. Então, o segundo conselho é: seja amável. Demonstre esse amor. Terceiro conselho do apóstolo nessa manhã para nós. E esse, tem gente que vai falar assim: Davi, não é desse jeito. Vença a ansiedade. Vença a ansiedade. Queridos, a ansiedade é algo corrosivo. É algo que destrói a vida da pessoa. É algo que atrapalha os relacionamentos. A ansiedade é algo que distrai a nossa vida de pontos principais. Eu não sei se você já parou para pensar desse jeito. Mateus 6, a partir do verso 25, ele vai dizer: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que é vez de comer, pelo que é vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, ou pelo que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Queridos, talvez você tenha entrado nessa manhã aqui ansioso. Quer ver? Talvez na sua mente, de vez em quando, por mais que você esteja concentrado nesse momento aqui, de vez em quando na sua mente passa assim: como é que eu vou pagar o meu IPVA desse ano? Gerei ansiedade no povo, né? Como é que pode? Como é que eu vou pagar o meu IPVA? Ou então, como é que eu vou pagar o material escolar das crianças? Uniforme. Jesus, né? E essas situações... Tem mais algum? Alguém quer complementar com mais algum exemplo de ansiedade? IPTU. Taxa de incêndio. O que mais? O cartão do fim do ano. Do Natal, comprei presente para a família toda, e agora, como é que eu vou pagar esse negócio? Mas aí já é uma situação à parte, aprender a controlar isso aí. Bom, mas vamos lá. Queridos, muitas são as coisas que nos deixam ansiosos e que tiram o foco do que é principal. No mesmo texto de Mateus capítulo 6, o verso 33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Para que andar ansioso se eu posso buscar primeiro a Deus? Busca a Deus. Quer ver? Faz um exercício mental aí. Você consegue lembrar de algo que foi, em algum momento da sua vida, era impossível? Algo que não tinha chance, algo que você não ia conseguir fazer, que não tinha saída, ou que você não ia conseguir pagar, não sei. Mas que resolveu. E hoje você está aqui. Aquilo lá não resolveu? Eu não sei o que foi não, mas você sabe.
Então, para que andar ansioso? Entrega nas mãos de Deus. E é interessante, Lucas capítulo 1, verso 37, diz que para Deus não há nada impossível. Ai, mas eu não sei como é que eu vou fazer isso aqui, não tem jeito. Tá bom, meu irmão, não tem jeito para você. Para Deus não há nada impossível, está escrito aqui na palavra. Para que andar ansioso? 1 Pedro capítulo 5, verso 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Queridos, a ansiedade, ela destrói relacionamentos, como eu disse, ela é corrosiva, é destrutiva, porque ela faz de nós pessoas ásperas, impacientes. Você está aí preocupado com o IPVA, aí o homem está lá preocupado com o IPVA, aí vem a esposa, o homem está lá tenso, não sabendo o que vai fazer. Vem a esposa, amor, como é que a gente vai fazer para pagar o IPVA esse ano? Aí, por quê? Porque está áspero, está tenso, está ansioso. Olha o relacionamento aí sendo afetado. Queridos, a situação de, eu não sei exatamente o percentual, mas muitos divórcios têm por base problemas financeiros. E com certeza tem ansiedade por trás disso aí. É o primeiro motivo de divórcio. Isso gera ansiedade, as pessoas ficam preocupadas, e aí entrega nas mãos de Deus. É interessante que o próprio verso, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele dá o caminho. Ele dá o caminho do que fazer, olha só. Versos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma. Então você não vai andar ansioso, por quê? Por coisa. E pelo IPVA? Aí você fala assim, por coisa alguma. Vamos lá. E pelo IPVA? E pelo material? E pela saúde? E por aquilo que você pensou aí? Por coisa alguma. Mas em tudo, aí olha a planta que Paulo está dando aqui, o que você vai fazer? Mas em tudo, pela oração e súplicas. Então, qual é o caminho para resolver a ansiedade? O primeiro momento, oração. Entrega nas mãos de Deus. Suplica. Deixa nas mãos dele. Nas mãos dele. E com ação de graça. Já agradece, porque Deus está no controle. Gente, saber agradecer a Deus aqui nesse momento é reconhecer que é Ele que está no controle. Então, Senhor, entrego nas tuas mãos, por favor, faz a tua obra, mas eu já te agradeço. O Senhor está no controle. E aí o texto continua: apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus. Perceba que o texto não está falando aqui e a solução do jeito que você quer. O texto diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento. É essa paz que virá, e sabe o que ela vai fazer? Ela guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. A paz de Deus, ela nos guarda, ela nos livra de sermos pessoas chatas, ela nos livra de sermos pessoas rancorosas, ela nos livra de ser pessoas ruins de lidar. Sabe aquela pessoa que a gente às vezes tenta evitar? Não. É paz de Deus em nós, nos livra de sermos assim. Quarto conselho, então, para experimentarmos relacionamentos harmoniosos. Verso 8. Pense no que é bom. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Queridos, olha só. Como a gente gasta tempo pensando em coisas sem sentido. Coisas que não são verdadeiras, que não são boas, que não têm boa fama. Tem coisas que a gente faz questão, parece que de botar na nossa mente, a gente perde tempo pensando em coisas ruins. São as bobices. Como diria um pastor conhecido nosso, são as bobices. São os mimimis. Sabe o que é mimimi? O pessoal da nossa classe sabe muito bem o que é mimimi. Isso é um termo teológico que nós estamos estudando na nossa escola bíblica. E se você não faz parte de uma classe de escola bíblica, venha.
Às 8h30, às 10h30 da manhã. Às 10h30, daqui a pouco, Débora, nossa professora, estará lá. Será uma bênção te receber. Já sai daqui e vai para lá. Mas voltando aqui para pensar no que é bom. Que a EBD também é bom, mas vamos pensar nesse bom aqui. Bobices, mimimis. Pessoas gastam tempo pensando em coisas ruins. Pessoas pensando em coisas que causam dor. Sabe aquela situação ruim que aconteceu com você há 17, há 20, há 30 anos atrás e que causou dor? Passou, acabou. Vai ficar pensando, remoendo, mas naquela época o pastor Menzi fez aquilo comigo, me deu uma palavra ruim, e aí guardou aquilo no coração. Para de pensar em coisas ruins, para de pensar nessas bobices, nessas bobeiras, coisas que te feriram. E aí a pessoa fica guardando aquilo que foi uma ferida, e a ferida está querendo cicatrizar, e você vai lá e bota o dedinho no arranca, e fica pensando, remoendo. Não, gente, bola para frente, acabou. Para de pensar, pensem em coisas boas, pensem no que é bom. É interessante que um piloto de avião, antes de voar pela primeira vez, ele faz algo que eu não lembrei o nome, eu queria ter lembrado, mas ele senta numa cabine sem nada, e ele fica fazendo mentalmente todo aquele exercício de como seria a decolagem, de como seria o voo, de como seria a aterrissagem. Ou seja, ele faz um exercício sem nada. Para quê? Para que a sua mente fique condicionada. Para que quando chegar lá na hora, já pensou? O avião está... O que eu faço? Ele vai ter que... Não, peraí. O que eu faço? Eu aperto tal? Não, ele fica exercitando mentalmente. Porque aquilo que nós pensamos determina a maneira como eu vou agir. Se eu ficar pensando em coisas ruins, eu vou agir de forma ruim. Agora, se eu penso em coisas boas, se eu penso em coisas nobres, em coisas corretas, puras, amáveis, coisas de boa fama, eu vou agir de maneira boa. E isso facilita e melhora os nossos relacionamentos. Quando alguém vem me dar uma patada, eu ajo de maneira boa. Quando alguém fala uma coisa que eu não gosto, eu sei reagir bem. Não inicia ali um incêndio, mas a fogueira é apagada. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, a nossa mente, aquilo que passa por ela, aquilo que nós pensamos, precisa melhorar, para que nós experimentemos sim a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Temos que mudar os nossos pensamentos, deixando de pensar em coisas sem sentido. Interessante que Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2 vai dizer: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Queridos, eu e você precisamos pensar naquilo que vem do alto, e não ficar pensando, como diria, na morte da bezerra. Não é verdade? Vamos ficar pensando nessas coisas. Gente, vamos mudar. Eu preciso tirar da minha mente coisas. E vou te falar que tem vezes que isso é um trabalho mental. Essa semana eu estava tão bem num dia, assim, tudo funcionando, de repente aconteceu algo. E aí aquilo começou algo que foi pequeno, mas aconteceu. E aquilo começou a meio que gerar ali um desconforto em mim. Eu sozinho, eu pensando, aquilo vinha na minha mente, e eu tinha que fazer outras coisas, mas aquilo estava vindo na minha mente. Eu parei e falei: não, peraí, eu não posso ficar pensando nisso. Acabou. Ora, entrega a Deus, coloca para o Senhor e Ele sabe. E aí, apenas para comentar, pensamentos bobos geram pessoas imaturas. Quando nós melhorarmos os nossos pensamentos, nós vamos estar crescendo, atingindo maturidade. Quinto conselho do apóstolo, verso 9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. É interessante que uma outra versão diz assim: o Deus que é soberano irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Queridos, eu preciso botar em prática. Pode parecer meio bobo,
Mas nós temos a tendência, às vezes, a vir numa reunião como essa, ouvir palavras boas, Deus falar o nosso coração, e aí a gente sai daqui como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque botar em prática é complicado, gente. Não é fácil. Eu preciso botar em prática aquilo que eu tenho aprendido, se eu quero melhorar os meus relacionamentos, se eu quero ter uma vida harmoniosa com eles. É interessante que Tiago, capítulo 4, verso 17, diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Gente, se eu sei o que eu tenho que fazer, por que eu não faço? Bota em prática. E aí eu pensei em 3 P's: persistência, perseverança e paciência. Para botar em prática, eu preciso de ter, primeiro, persistência, ou seja, algo que é contínuo, sem interrupções. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Eu preciso ser persistente, insistir, porque não é fácil. Dá vontade de desistir, dá vontade de largar a pessoa para lá. Relacionamento está com problema? Dá vontade de excluir, dá vontade de deixar de lado. É mais fácil, é mais cômodo, mas não é o propósito do Senhor. Segundo P, perseverança. Não desistir facilmente, e paciência, sabendo que as coisas acontecem no tempo certo. Gente, não pense você, não se iluda achando que se você hoje tem uma situação que precisa ser resolvida de um relacionamento, você vai sair daqui hoje, está tudo resolvido. Sabe por que não? Porque a pessoa que tem problema de relacionamento, ela convive com você há muitos e muitos anos, te conhece desse jeitinho aí, né, minha irmã? Há muitos e muitos anos, te conhece desse jeito. Aí você sai daqui, não, agora eu sou nova criatura, mudei, e eu estou alegre no Senhor, e eu vou pensar em coisas boas, e aí você quer que a outra pessoa corresponda hoje ainda? Dá tempo para ela, tenha paciência, vai acontecer, mas no tempo certo, porque nós precisamos mostrar a mudança em nós. Paciência, Gálatas 6, verso 9, e não nos cansemos de fazer o bem. Não cansa não, gente, porque fazer o bem cansa. Fazer o bem cansa, não é verdade? Pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Queridos, se eu e você desanimarmos, desistirmos, nossos relacionamentos vão estar fadados ao fracasso, quando nós temos um problema neles. Mas nós não podemos cansar de fazer o bem. É preciso então ter paciência, perseverança e persistência. Queridos, nessa manhã, deixe o Senhor ser a única fonte de alegria da sua vida. Seja amável. Busque vencer a ansiedade com oração, súplica, com ação de graças. E essa paz de Deus há de encher o seu coração. Pense no que é bom. Faça um inventário mental aí de coisa ruim que você tem pensado. Tira coisa ruim que você tem visto. Tira isso. E principalmente pratique o que você aprendeu. De forma paciente, de forma persistente e de forma perseverante.